Tá tentando dar um jeito na arrumação do seu palco? Então você está no lugar certo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais aí sobre maneiras de você arrumar o seu palco, visando aí a melhor qualidade do seu som. Então fica com a gente. Simbora lá. Fala galera, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Eu sou Josué Marins, né? E para quem me conhece, sabe aí que eu trabalho aí proporcionando aí um som de melhor qualidade em igrejas, tá? No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar aí um pouco aí sobre arrumação de palco. Melhor maneiras aí, algumas formas de você disponibilizar, arrumar a banda, arrumar o som aí, de forma a favorecer a qualidade sonora do seu palco. Isso vai depender de uma série de coisas, né? Tem alguns detalhes que você precisa levar em consideração e a gente hoje vai poder conversar um pouco mais. Galera, não se esquece aí de curtir esse vídeo, tá? Ativar o sininho aí das notificações e mandar esse vídeo para o máximo de amigos aí que você puder, se você achar que vale a pena para você o que a gente tem para falar aqui hoje. Isso daí é muito importante, ajuda a gente muito aí na produção de conteúdo para vocês, beleza? Então, galera, sem mais demoras, vamos aí ao conteúdo do nosso vídeo de hoje. Pessoal, uma das coisas que a gente precisa levar em consideração primeiro é o tamanho do nosso palco, tá? No caso aí, eu já vi gente assim, N tipos diferentes de configurações e de tamanhos de palco, tá? Então, primeiro de tudo, você precisa olhar o seu palco digamos assim, em questões geométricas, né? Tamanho, proporção. Então, qual é a largura do seu palco? Qual é a profundidade do seu palco? Tá? Qual é o pé direito do seu palco? Pé direito, quem não sabe é a altura, tá, galera? Qual é, que é a altura do seu palco? Levando em consideração que é um palco, algumas igrejas vão chamar de altar, outras igrejas chamam de palco, enfim. Aquele tablado onde a banda inteira fica em cima, ou não, né? Porque em alguns lugares também a banda fica no chão, no cantinho, tá? Alguns modelos, até alguns modelos americanos que é assim, né? Você tem uma parte mais elevada, onde normalmente fica ali a liderança da igreja, né, o presbitério, enfim, os pastores ficam ali em cima, e a banda ela fica distribuído num nível abaixo, às vezes no próprio nível da igreja, né, das cadeiras da plateia, assim, pelos lados, na frente, às vezes na frente, e pelos lados, né, o que torna aí isso também uma organização assim, um pouco mais desafiadora. Então, a primeira coisa que você precisa ver, analisar, é o seu palco, tá? Digamos, né, hoje a gente aqui para efeitos de didáticos, assim, a gente vai considerar um palco uniforme, linear, que é o que a gente tem visto se popularizando, né, com o tempo aí. Então, palco linear, você precisa ter noção aí das dimensões, né, largura, altura e profundidade. Outro ponto que é interessante também, como é que é esse palco? As laterais dele são abertas, né? São fechadas, né? Alguns lugares assim, você tem um retângulo, né? Que é o espaço onde o público fica, né? A plateia, a igreja, né? Fica as cadeiras, né? E você tem esse palco dividindo esse mesmo ambiente, ou seja, tem uma parede de fundo, tá? Tem uma parede no fundo e o palco fica no mesmo espaço, né, no mesmo grande salão. Ou então você tem palcos que não estão nesse mesmo espaço. Funciona mais ou menos como é um teatro, né? Se você perceber, um teatro ele tem a sala, né, a grande sala onde fica a plateia, e o palco ele é como se tivesse uma parede recortada, né, um quadrado ou um retângulo, e o palco fica lá para dentro. Tá? Por que isso é importante? Você analisar esse tipo de situação. Porque se o seu palco tem uma lateral, ou se ele funciona como esse exemplo que eu dei para vocês de um teatro, né, para dentro, você vai ter uma determinada acústica. Quando você tá para fora, né, o palco ele divide a mesma área que a plateia, né, por mais que você estabeleça uma linha ali, uma linha do um alinhamento do PA, ou seja, a caixa está aqui, a banda está para trás, né? Você tá dentro da mesma acústica que a plateia, no mesmo ambiente. Então, provavelmente, reverberações, você vai estar suscetível a isso. E isso tudo influencia
dentro do palco, né? O palco tanto pode influenciar, já, né? Se você tem essa realidade na sua igreja aí, você vai entender bem o que eu tô te falando. Muitas das vezes o som do palco influencia na plateia, né? Por conta da reverberação, e há exemplos no qual não tem essa influência, né? Principalmente quando você tem uma acústica à parte ali, um espaço à parte para isso. Beleza? Então, levando em consideração esses pontos, né, essa análise de como é que o seu palco funciona, a gente vai evoluir para algumas possíveis configurações dependendo de quais são os elementos que você tem. E esse é o nosso segundo ponto que você precisa levar em consideração. Qual é a configuração da sua banda, do seu ministério de louvor aí, da equipe, né, de músicas na sua igreja? É uma configuração muito extensa, ou seja, bateria, baixo, tem uma ou duas guitarras, um ou dois violões. Eu já vi igrejas com dois violonistas, já vi igrejas com três violonistas, né? Três pessoas fazem um trabalho interessante ali de cordas. Fica bem legal, se bem feito, né? Fica bem legal. Você tem metais, tem back vocal. Quantos back vocals são, né? Tem igreja, eu já vi igrejas com uma única pessoa fazendo quase, não é nem back vocal, né? Quase uma segunda voz. Já vi lugares com 2, com 3, com 5, com 6, com 7, já quase evoluindo aí para um coral. Já vi igrejas com 10 vozes, né? Bastante coisa assim. Às vezes já foge até um pouco do que realmente é necessário, mas cada um cada um tem a sua realidade. Você, como técnico, né, para pensar nessa organização, você tem que começar. Então, pega um papelzinho, caneta, anota aí, tá? Quantos elementos você tem? Tem teclado? É um teclado só? São dois teclados? São duas pessoas, é o mesmo tecladista, toca os dois teclados. Isso tudo vai te ajudar aí na hora de você começar a pensar em organização, porque a organização do palco influencia muito como um instrumento, né, como uma atividade ali vai influenciar na outra. Então é importante você pensar muito bem nisso para começar a saber quantos elementos você tem, porque às vezes o teu palco é pequeno, a banda é grande, às vezes o palco é gigante, né? Então você tem mais espaço para conseguir distribuir, né, os músicos, né, os instrumentos com um espaçamento mais adequado, tá? É sempre interessante você pensar em separá-los de forma assim que, dependendo do som, né, de cada um, e a gente vai ver isso logo em seguida, você tenha menos influência, né? Existem algumas partes da banda que vão ser mais sensíveis, alguns instrumentos são mais produzem mais volume, né, do que outros. Existem alguns instrumentos que em si eles têm por exemplo, as vozes, né? Não adianta você pegar uma voz e colocar do lado, sei lá, uma bateria, cara, a bateria infinitamente vai gerar mais volume do que uma voz. Então, tudo isso são pontos que você vai precisar levar em consideração. Preparei aqui, galera, pra gente começar e tentar fazer isso de uma forma bem dinâmica. Por exemplo, é isso aqui, ó. Vamos começar por esse elemento aqui, ó. Isso aí é uma bateria vista de cima, tá? Então aqui você tem os pratos, né? Aqui você tem os tons, aqui seria a caixa e aqui o bumbo. Ela tá meio que de lado. Deixa eu girar aqui. E beleza, tá? Porque bateria, pessoal? Bateria assim, é o instrumento que vai demandar mais volume, como eu falei, né? São vários, né? A bateria, na verdade, é um conglomerado de vários instrumentos, né? Vários tambores, vários instrumentos ali acústicos, que são agrupados, e um único músico ali vai tocar todos eles. Então, o potencial de volume de uma bateria, ele é bem grande, tá? Como todo mundo aí já conhece, sabe bem, de toda a banda, é um dos instrumentos aí mais trabalhosos, né? São muitos canais, né? Você vai usar aí no mínimo aí
de 7 a 10 canais para poder microfonar toda essa bateria. Isso é uma coisa que você precisa levar em consideração também na hora de organizar se você microfona ou não a sua bateria na sua igreja. Eu conheço várias igrejas assim que não usam microfonação na bateria. Tá, isso torna essa organização um pouco mais desafiadora, porque quando você microfona a bateria, você pode trabalhar com aquário, né? Aí tem esse outro detalhe: você trabalha com aquário, você não trabalha com aquário, você tem microfone, você não tem. Mas assim, até onde posicionar essa bateria, né? Todo esse quadrado branco aqui, vamos dizer que ele é o nosso palco. Então eu fico mais à vontade para posicionar essa bateria em lugares diferentes, tá? Por quê? Porque ela está microfonada, então assim, eu não preciso fazer com que ela por si só distribua o som. Antigamente você via muito assim, ó, a bateria assim, ó, ela ficava no fundo, né? Ficava no fundo, a linha aqui para ajudar a gente, e ela ficava no meio, tá? No fundo e no meio. Por que no meio? Porque aqui no meio você tinha uma melhor distribuição de todo o som, tá? Então aqui, ó, vamos dizer que tem uma parede aqui no fundo, tá? No final aqui desse palco. E aí o que acontece? A parede já é um elemento que vai refletir, né? Então a bateria ela vai, né? Os tambores ali, principalmente as peças que têm uma característica assim predominantemente mais graves assim, elas vão soar em todas as direções, né? Principalmente o grave por característica já natural. E aí você posicionando ela no meio, no fundo, provavelmente aqui, né, boa parte desse som vai se tornar mais, né, direcionável para frente. E estando no meio, você não sobrecarrega nenhum dos lados e consegue distribuir, né, essa bateria, esse som da bateria de uma forma mais clara. Isso é uma boa opção, né? Se você tem um palco uniforme, se você tem não usa microfonação, se você não usa aquário, tá? É você colocar essa bateria no centro, tá? Que historicamente foi sempre assim que a gente fez, né? Desde das histórias aí de antigamente, ela era colocada assim. Com o advento da microfonação, da tecnologia, da melhora, né? As pessoas começaram a utilizar o aquário, a bateria deixou de ser ter esse lugar obrigatório no centro, né? E no fundo, né? No fundo, porque aí você vinha colocando né, os outros instrumentos um pouco mais à frente, então ela distribuía ao mesmo tempo, como ela tem mais volume, ela fica na parte de trás, né, de forma que os outros instrumentos na frente, né, com a distância, você trabalhava já meio que uma mixagem, né, pela posição. Então, naturalmente, quem tivesse mais na frente ia soar mais alto do que a bateria que ficava um pouco mais, né, atrás e no meio para distribuir por igual para os dois lados. Né, como eu falei, com a tecnologia, isso deixou de ser uma obrigatoriedade. Você coloca a bateria dentro de um aquário, ou então coloca um biombo, e aí isso já fica mais fácil de você colocá-la, né? Hoje, 90% das igrejas que trabalham com microfonação vão trabalhar essa bateria de forma mais literal, até pelo tamanho, né? Você tem um tamanho, a bateria ocupa um espaço considerável, então você desloca ela mais de lado, às vezes até você vai colocar ela meio de canto, e aqui já até favorece, né? Se você vai trabalhar com aquário ou com biombo, você trata, né? Claro, evidentemente, por isso a importância de saber se o palco tem parede nos lados, né? Tem alguma barreira aqui. Você já trabalha acusticamente aqui essa lateral, né? Com algum material, espuma, alguma coisa absorsivo. E a frente aqui você pode isolar a bateria, tá? Seja com aquário fixo, né, ou então com algum tipo de biombo, aqueles feitos de acrílico e algumas vezes até de vidro, tá? Mas o importante de colocar ela aqui, já tem essa vantagem, tá? De você aproveitar o próprio canto do palco,
deixando essa área do meio livre para outras coisas, né? Aqui você pode, muitas igrejas trabalham com projeção, com telão, com painel, e aí você tem esse meio aqui, né, já liberado para trabalhar alguma informação mais visual, tá bom? Tem alguns lugares que vão trabalhar a bateria até realmente assim, totalmente de lado, tá? Totalmente de lado, desse jeito aqui, ó. Não é uma ideia ruim, desde que você trabalhe ela esteja devidamente microfonada, porque aí, né, você tem um aproveitamento maior ainda do espaço, tá? Mas aí já começa dependendo do que você vai, como você vai organizar os seus outros elementos aqui, porque esse som ele vai ficar inteiramente para dentro do palco, tá? Então, para de repente para soar como retorno para os próprios músicos, possa ser algo interessante, mas depende da largura. Se for um palco muito estreito, né, e você tiver uma outra parede aqui, isso pode refletir, tá? O som da bateria pode bater, voltar e criar aqui um looping, né, uma reverberação muito grande dentro do palco. E aí isso, né, já não é algo tão interessante assim da gente fazer. Então vamos colocar ela aqui, ó. Deixa eu colocar ela desse lado aqui na quina, tá? E aí é interessante quando a gente fala musicalmente, a gente trabalhar os naipes, né? Os grupos dentro dos instrumentos, assim. O que eu quero dizer com isso, né? A música ela é feita de melodia, harmonia e ritmo, tá? A bateria tá com certeza aí na categoria aí do ritmo, né? É um dos elementos dentro da música ali que vai manter o ritmo, a pulsação. Um outro elemento, um outro instrumento, né, que vai trabalhar bem com isso é o contrabaixo, tá? Então, deixa eu pegar aqui o contrabaixo. Aí, galera. Então, contrabaixo. Tá aqui, ó, contrabaixo. Tá aqui, deixa eu diminuir ele um pouquinho. Vamos colocar ele meio em diagonal assim, né? E o contrabaixo, ele nunca é um instrumento que tá sozinho, que normalmente vem sozinho. Ele tem, muitas das vezes, ele pode vir acompanhado do amplificador, tá? Então aqui é um amp de baixo, tá? E normalmente assim, ó, o baixista vai ficar na frente aqui. Então, José, mas todo baixista toca com amp? Não. E cada vez mais, né, os baixistas não têm tocado com amp, né? Então é uma polêmica grande. A gente vai tocar aqui em vários assuntos que às vezes tem uma divergência de músico para músico. Alguns músicos, né, alguns contrabaixistas não abrem mão de trocar com um amplificador, né? Já tem outros, principalmente a galera que vem do estúdio, né, já trabalham com seu instrumento em linha, né, e somente com uma monitoração. Então, isso é uma coisa que você vai precisar entender dentro da tua realidade, do que se apresenta na sua igreja. Se normalmente você tem um baixista e ele já toca com amp de muito tempo, então provavelmente, tá, ele vai fazer muita questão do amp, porque o amplificador ele é uma somatória, né, do timbre, da sonoridade do instrumento. A sonoridade do instrumento é o músico, antes de mais nada, né, o seu instrumento, e no caso do contrabaixo aqui, muitas vezes também o amp que ele está utilizando para ter essa sonoridade. Você pode fazer, aproveitar, isso é uma escolha, não tem muito a ver nem com a arrumação, mas tem a ver com a sonoridade que você deseja. Então você pode aproveitar essa sonoridade do amp e captar ele com o microfone. Mas dependendo da arrumação que tiver, isso pode ser um problema, porque se eu tenho um palco muito pequeno, né, tô trabalhando com amp e ainda vou microfonar, esse microfone, obviamente, ele vai captar em grande parte ali o som que está saindo do amp do baixo, mas fatalmente eu posso ter algum outro, por exemplo, a bateria vazando
né, no canal do amp do contrabaixo. Então, às vezes, aí é uma questão de decisão. Se até onde esse timbre ele tá? É tão importante para mim, ou então às vezes você coloca ali um direct box, entra com o som do contrabaixo, sai uma via você manda para mesa e a outra via você manda pro contrabaixo, e aquele amp vai ficar exclusivamente ali para a sonoridade ali do baixista, né? Salvo as questões também de educação, né? Que é sempre um problema nessas horas, né? Porque o músico vai lá e tem a liberdade ali às vezes de aumentar, e às vezes vai aumentando, né? Até que não poucas vezes eu já tive problemas do contrabaixo estar tão alto, ainda mais nessa posição que ele está, que ele começa a sobrepor o meu PA. E aí é um problema, porque você começa a perder o controle da sua mixagem. Então, às vezes, eu posso zerar o contrabaixo no amp, no PA, perdão, zerar o contrabaixo no PA e continua tendo contrabaixo a vera, dependendo do tamanho da igreja, da acústica, enfim, tem muito contrabaixo. Então, o que pode ser interessante, né? Levando em consideração essa nossa arrumação aqui, tá? Eu tirar esse contrabaixo dessa posição. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse contrabaixo, esse amp aqui, e vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar ele lateralmente, tá? Vou manter ele perto aqui do grupo da bateria, por serem dois instrumentos né, pertencentes à mesma categoria rítmica, né? Então eu vou colocar esse contrabaixo aqui de frente, porque eu elimino esse problema do contrabaixo, muitas vezes sobrepondo ali a minha linha de PA. E ele automaticamente começa a vazar para quê? Para dentro do palco, tá? Ele vai começar a rolar para dentro do palco, e aí muitas das vezes eu possa ser, dependendo do volume que o baixista utiliza, já uma fonte de retorno para os outros músicos ali do palco. Então, às vezes até numa via, num fone, alguma coisa, eu posso colocar menos contrabaixo, porque o próprio ampli do baixo já vai fazer essa compensação, tá? Mas levando em consideração, galera, é sempre importante você ver as características do seu palco, a largura do seu palco, se ele é aberto, se ele é fechado, tá? Se for um palco totalmente aberto, isso tende a funcionar melhor. Se é um palco totalmente fechado, né, com as laterais ali, se você não tiver nessa parede aqui, ó, oposta ao contrabaixo, nada ali que absorva parte desse som, então, e ainda mais se for algo reflexivo, né, porque em muitas igrejas você tem o pessoal coloca revestimento de cerâmica, né, no palco, na igreja, então isso é um problema maior, tá? A característica dessa caixa, tem umas caixas, né, que são lineares, algumas são meio trapezoidais, então ela fica meio inclinado para cima. Então, teste, né? É importante, galera, testa sempre, testa uma posição, conversa com a galera e vai ao final de cada culto, né, vendo o feedback do pessoal, e não só do músico que você mexeu, mas do restante da banda como um todo, tá? Ou escuta, né, quando estiver rolando a música, o louvor lá, bota um fonezinho, sola aquele canal, principalmente se o elemento ele não estiver rolando, né? Quer saber se, por exemplo, tá vazando muita coisa nas peças da bateria, por exemplo, no tom, coloca um fone, sola o tom, mas não quando o tom, não na hora por exemplo, de um solo de tambores da bateria. Faz isso numa hora que o baterista estiver mais retinho, tocando ali, ó, só caixa, bumbo e hi-hat. Aí você vai ver o quanto de vazamento das outras coisas, né, do palco como um todo, tá indo naquele microfone. Isso é uma dica também bem legal aí para vocês, tá? Então, dependendo da condição, a vantagem também do contrabaixo assim é que você também acaba ficando com essa parte central aqui, né, mais livre dentro do seu palco aí, tá bom? Um outro elemento que é interessante a gente colocar. Vou colocar logo ele aqui, porque enfim, a gente já
pelo amp aí. Acho que vocês já estão se ligando em quem que eu tô trazendo, tá? São exatamente, deixa eu colocar pra cá, deixa eu reduzir um pouquinho. Um amp de guitarra desse tamanho não dá, né, galera? Embora conheço muitos guitarristas que iam curtir isso. Esse amp gigantesco aqui. Deixa eu ver aqui, uma guitarra um pouquinho menor, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Isso. Ficar aqui mais próximo da realidade. Então, beleza, galera. A gente tem aí. Deixa eu voltar só no retorno aqui. Então você tem aí o amp da guitarra. Mesmas informações aí. É importante falar na questão do amp da guitarra. Vale tudo que eu falei do amp, né, do contrabaixo, mas você tem que avaliar também o quanto realmente é necessário esse amp da guitarra, porque hoje existem muitas possibilidades, tá, que possam te fazer não necessariamente utilizar o amp, tá? Os guitarristas, músicos em geral hoje estão um pouco mais abertos a esse tipo de solução. É importante, é uma questão de decisão e escolha, levando em consideração o objetivo maior, pessoal, que é a sonoridade como um todo. Tá? Não adianta muitas vezes um músico ficar ali preso, né, no que ele gosta, no que ele curte, no que ele é mais um entusiasta, e às vezes isso está derrubando o som da banda, o som da igreja como um todo. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar de verdade. E hoje existem, né, muitos simuladores aí, cara, que são muito bons, tá? Mas isso você precisa ter o quê? Ter um bom sistema de fone, né? É um retorno de fone. Se você predominantemente usa caixas de som, né, no seu palco como retorno, se você não tem um fone bom ali, um sistema de fone para ofertar para o guitarrista, não tem como você tirar o amp dele, né? A mesma coisa também não adianta você ter um amp e não é um amp de boa qualidade, que tem efetivamente um bom som ali, que timbre bem aquele, às vezes pelo custo, né? Custo-benefício. Você vai comprar um simulador de amp que tem, cara, absolutamente tudo ali dentro, a nível de tipos de amplificadores diferentes. Para quem não sabe, um simulador de amp, ele virtualmente vai simular marcas e modelos e sonoridades de amplificadores. Então, às vezes é mais vantagem, tá? Você pegar a tua guitarra, colocar num simulador de amp, do que você às vezes ter um amp que não é muito bom e você querer ficar microfonando esse amp. Outra característica também é o fato de você não ter um bom microfone. Às vezes você tem um bom amp, igual um Fender, tá? Um Fender valvulado, então, que tem um som muito rico ali de harmônicos, isso é legal, mas você não tem um microfone para fazer essa captação. Então, assim, você tem um amp, né? Seria algo interessante você aproveitar a sonoridade desse amplificador, mas você não tem um microfone bom para isso. E se você não tem nenhum dos dois, eu te recomendo, talvez você devesse avaliar bem a questão de um simulador de amp, porque ele vai acabar, assim, dependendo ainda da sua estrutura de palco, se é um palco pequeno, baixando o volume, tendo menos interferências. Mas, de novo, você precisa ter um sistema de monitoração, né, em fone. Então, são todos esses pontos que você precisa avaliar na hora de tomar uma decisão. Tem um amp bom, mas não tem um microfone? Então, ou você compra um bom microfone, tá? Ou, de repente, você parte para um sistema aí de fones, tá? Isso vai valer tanto para o contrabaixo como para os amplificadores de guitarra, tá? No nosso exemplo aqui, vamos supor que eu tenha feito a decisão aí pelo um amplificador de guitarra. Então, o que eu posso fazer com esse amplificador de guitarra? Eu posso colocar ele para cá. Deixa eu gerar a guitarra também, tá? Vou botar ele mais aqui, botar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês, e a guitarra para cá, assim, tá? Por que eu fiz desse jeito? Mesmo motivo aqui do contrabaixo. Se eu deixo ele virado para cá, a gente pode cair no problema
de sobrepor a minha linha de PA dependendo do volume. É uma boa escolha, tem que levar em consideração o palco aí, enfim, se não tem uma parede aqui. E por que, que eu coloquei ele do lado inverso? Porque ao mesmo tempo o baixista vai jogar o som para o guitarra e o guitarra vai jogar o som para ele e para o baixista. Então um já passa a ter o feedback do outro, tá? Ah, José, mas você poderia ter colocado ele aqui do lado? Sim, mas numa situação onde eu tenho um único guitarrista, eu prefiro colocar é, é, cruzado assim, porque pela distância eu já tenho posso ter uma atenuação do volume e um meio que já alimenta o outro ali. Ainda que eu tenha já fazendo captação via microfone, o microfone vai estar virado para a tela, né, para a grade do amp, então ele tende a recusar, e aí, claro, depende do microfone, né? Bom, por isso a importância de conhecer o microfone que eu estou utilizando, né? Dependendo do microfone que estiver usando, ele vai ignorar o que vem nesse ângulo, né? Nesse sentido, né? O som que vem nessa direção e captar somente o som que vem na direção do amplificador de guitarra. Mesma coisa para de contrabaixo. Então eu coloco mais ou menos eles assim, tá? E aí um meio que já complementa o som do outro, beleza? Aí, como parte disso, depois a gente pode ter o que? O teclado, tá? Vou baixar aqui e diminuir o volume dele. Deixa eu gerar o teclado, tá? Teclado em geral, pessoal, a gente sempre vai utilizar ele em linha, tá? Ficou bem grandão ainda, deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa ele mais perto da realidade. E normalmente você vai utilizar o teclado em linha, tá bom? Então, isso aqui vai depender muito da, da quem é o teclado dentro da sua banda, tá? Por exemplo, eu já vi em algumas situações aonde o tecladista ele é um ministro. Então, assim, como ministro, seria interessante ele estar mais à frente do que no fundo, pela questão da comunicação dele com a igreja e tudo mais. Então, assim, se for uma situação dessa, pode colocar ele mais à frente, tá? Vai ficar um pouco de costas aqui para a banda. E normalmente, como instrumento em linha, você vai colocar a caixa de retorno. Deixa eu ver aqui. Eu não preparei, galera. Caixinha de retorno. Beleza, achei aqui, pessoal. Deixa eu diminuir um pouquinho. Virar aqui. Fica meio esquisito, mas vocês vão me entender aí. Tá, então você vai colocar a caixa de retorno aqui, ó, de frente para ele, tá? Pode ser uma das suas vias aí bem de frente para o tecladista, tá? Aí automaticamente aqui, se ele for um ministro, você vai colocar o teclado, som da voz. Isso se você usa monitoração de chão, tá? Então você pode colocar aqui um monitor de chão e ele vai ministrar. Agora, pode haver uma situação aonde ele não é um ministro, né? Mas eu já vi situações aonde o tecladista, ele é só tecladista mesmo. Então eu posso colocar, como ele é um instrumento harmônico, eu vou jogar ele junto com os harmônicos aqui, tá? Deixa só eu diminuir minha câmera aqui um pouquinho, galera. Ah, beleza. Aí vai ficar mais fácil aí de vocês verem. Então ele é só harmônico. Então eu vou trazer ele para cá. Posso deixar ele de frente. Posso colocar ele meio em diagonal, tá? Deixar ele de frente, diagonal, ou deixar ele totalmente de lado, tá bom? Totalmente de lado. E aí, galera, se eu trabalho com ele em linha e eu não tenho um sistema de fone, do ponto de vista de captação, assim, o teclado é um dos caras mais fáceis de você trabalhar, porque normalmente ele, né, é plugado em linha direto.
Então, se ele vai ficar de frente, se ele vai ficar 360, tocar de costas para a igreja, isso não faz sentido. Não tem tanta importância. Porém, assim, se ele tá no fone, melhor dos mundos ainda. É mais fácil ainda isso aí. Agora, se não, o que acontece? Se ele trabalha com uma caixa de som, né, o que eu costumo dar preferência? A trabalhar com essa caixa de som. Deixa eu puxar o guitarrista mais para baixo aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho essa caixa de som, tá? Trabalhar com essa caixa de som virada para o fundo, tá? Porque eu já tenho aqui um contrabaixo e um guitarrista, né? Nesse sentido. Se eu colocar o tecladista de lado, o ideal é que eu traga essa caixa mais próximo dele. Então eu colocaria assim, sabe? Ou perdão, ou seria assim. Seria isso. E aí, o que acontece? Pode ser isso? Pode ser. De novo, a gente precisa avaliar o que eu tenho aqui atrás. Se for só o teclado, e se eu tiver uma única via exclusiva para o teclado, eu posso até fazer dependendo do que eu tenho aqui. Se não, eu vou sempre dar preferência, né? Tem uma parede, não tenho nada aqui absorsivo, né? Nessa parede. É cerâmica. Eu já não faria isso, porque a probabilidade é que esse teclado ele vai bater nessa parede e vai voltar isso tudo aqui no palco. Então eu não faria isso. Eu colocaria ele, pelo menos o retorno. O teclado ele pode até ficar de lado para facilitar a comunicação, tá? Mas eu colocaria o retorno dele para cá. Nunca colocaria o retorno dele assim, ó. Que aqui de alguma forma vai estar influenciando muito no guitarrista, percebe? O guitarrista está aqui, eu vou ter que vencer, ou seja, eu vou ter que botar volume nessa caixa, tá? Tem que botar volume nessa caixa, vou matar o guitarrista de surdez, então eu trago essa caixa mais para perto dele e trabalho com o retorno voltado para cá. José, mas se eu tiver uma parede aqui também e aí eu não tenho o meu palco ele é todo fechado aqui, o que eu posso fazer? Aí eu indicaria você, tá, a colocar ele nessa posição, ainda mais se eu tiver alguma coisa aqui no meio, já a gente vai ver isso, tá bom? A questão do tecladista em si seria opcional aí, em relação ao que fica melhor para a dinâmica de grupo da banda, mas eu manteria o retorno aqui, tá? E aí dependendo da distância, porque isso aqui pode ter 1 metro, né? Pode ter 2 metros, pode ter 3 metros. Eu sempre valorizaria o retorno no sentido da distância maior que ele tem para a parede. Se for aqui, deixa eu voltar o teclado aqui de novo. Acabei excluindo sem querer. Vou deixar ele assim, ó. E o retorno, eu trabalharia ele na distância maior. Às vezes puxaria ele um pouquinho mais para trás, né? Dependendo do que tiver, dependendo do volume, mas eu sempre trabalharia o retorno no ângulo da distância maior que eu tenho para a parede, para evitar reflexões, tá? Se não tem nada aqui, botaria ele aqui, ó. De nada que eu digo, gente, o palco é aberto, eu não tenho cadeiras desse lado aqui do palco, tá? Eu organizaria ele assim. Depende muito também do que ele tem. É só teclado, teclado e voz. A banda toda tá nesse retorno. Então, porque automaticamente ele jogando nesse sentido, ou nesse aqui, tá? Eu tenho um microfone aqui, eu posso ter um microfone aqui, tenho vários microfones aqui. E aí, né, nesse sentido aqui, eu tenho o cancelamento pelos microfones, pelo grau de cancelamento que o microfone tem.
E aqui eu vou estar jogando também para fora, né? Eu não estou jogando para cima da bateria ou para cima de outro elemento ali, tá? Então vamos supor que aqui é aberto, eu estou jogando para cá, tá? E aí eu tô meio que criando uma área aqui onde não tem ninguém jogando som para cima de ninguém, tá? Por mais que os amps aqui, de novo repetindo, estejam alinhados, né? Eu tenho o microfone que vai estar fazendo a captação, né? A parte mais, vamos chamar assim, cega do microfone, né? O ângulo de cancelamento do microfone tá favorecendo que ele não pegue nada do contrabaixo nada da guitarra, beleza? E aí, beleza, se não tiver, né, de novo, fonofone, cara, isso aqui é mais tranquilo ainda de você fazer. E aí, galera, a gente vai agora para uma parte, né, que é bem, começa a ficar mais problemática, né? Por exemplo, que é o violão, tá? Por que o violão? O violão, ele costuma, em geral, ficar solto, né? Na grande maioria das igrejas que eu vejo, o violão ele fica solto. Então ninguém sabe muito o que fazer. Se é o ministro, né, que toca violão, é mais fácil, porque ele tá ali de frente, o violão vai ficar ali. Agora, quando não é, em geral, ninguém sabe onde colocar o violão direito. Né? Onde é que eu boto o violão? Bota perto da bateria, bota perto. E o violão tem uma grande questão que é o seguinte: é o tampo dele ali, né? Normalmente, dependendo do volume, da onde estiver, às vezes você pode ter algum tipo de realimentação ali por conta do tampo dele. Eu, em geral, eu gosto de colocar, como ele é da harmonia, uma vez que ele não está com o ministro, e aí aquela regra do teclado, né? Que aí eu poderia dobrar aqui, ó, retorno, colocar ele aqui na frente, né? E aqui seria legal, porque se é o ministro, ele tá de frente pro retorno, né? Automaticamente ele tá tocando, o violão dele tá saindo aqui, né? E ele tá jogando para a banda inteira. Porque quando é o ministro, ele tende a ter a condução ali, né, daquilo que está sendo feito. Né? A base que ele faz, se ele vai puxar uma música, às vezes está fora do repertório alguma coisa, é importante que todo mundo ouça o que o ministro está tocando. Tá? Então, colocar ele centralizado aqui é uma estratégia muito boa. Né? Ele vai jogar um pouco para cada um, obviamente, né? Cada um deve ter um retorno também. E é legal. Agora, quando não, você fica meio sem saber o que fazer com o seu violão aí, ó. Deixa eu jogar a minha câmera pro outro lado aqui. E aí, normalmente, o que eu costumo fazer, né? Deixa eu diminuir um pouco esse teclado. Ficou meio fora da realidade. Eu gosto de manter o violão junto com a parte de harmonia, tá? Eu gosto de manter ele junto com a harmonia aqui. Então, uma opção boa é você colocar ele aqui, ó. Então, vou diminuir um pouco essa guitarra. Jogar um pouco para cá, colocar ele aqui. Se ele estiver em linha, beleza. Senão ele vai precisar de uma caixa de retorno aqui para ele, tá? E aí meio que o retorno dele já serve um pouco como um retorno, pelo menos para o guitarrista, e eu consigo fazer um mix aqui, né? Eu já não preciso, como ele vai estar bem próximo aqui do retorno dele, colocar ele tão alto. Ele já fica um pouco para o guitarrista aqui, né? E obviamente eu não vou tentar alcançar o tecladista com o retorno do violão aqui, ó. Aí eu já posso colocar um pouquinho mais de violão aqui. E aí eu faço um mix entre duas caixas, obviamente favorecendo mais aonde o próprio violonista está. Às vezes ele pode fazer parte do back,
Às vezes o teclado faz parte do back. Às vezes você tem uma situação onde você tem alguém da banda ali como uma função como se fosse de um maestro, e isso pode acabar sendo a situação ou de quem toca violão, né? E geralmente, tá, gente? Isso não tem uma regra, poderia ser qualquer instrumento, mas em geral fica ou o tecladista ou a pessoa do violão, entendeu? Então você pode inverter essas duas posições aqui, tá? Tanto do teclado como do violão, e aí você vai estar em mais ou menos a mesma dinâmica. Por quê? E por que que eu digo isso? Porque a gente tem a questão dos backs, tá? Back. E normalmente não tem back, como eu falei, pode ter né, uma pessoa só fazendo uma segunda voz, um preenchimento, uma composição vocal ali. Mas normalmente back, né, você tem um grupo ali, né? Você tem no mínimo um trio, né? Você tem um bloco aqui de back que pode ficar em várias posições, né? De forma geral, né, eu coloquei aqui com tripé, né, porque tradicionalmente, né, os backs ficam, né, a gente tem uma visão de back vocal assim nos tripés, isso muito provavelmente é uma referência dos padrões americanos que a gente tem, mas hoje tem se trabalhado muito aquele modelo meio workshop, né, que é todo mundo com microfone sem fio, todo mundo com fone in-ear sem fio, né, com bootpackzinho na cintura ali, e meio que na linha de frente, né, do palco ali junto com o ministro. O ministro dá um passinho na frente. E hoje trabalha-se também demais. Outra coisa que eu tenho visto é de acordo com a música, a troca entre os ministros. Então, uma música, uma pessoa sola, na outra pessoa sola, uma pessoa ministra. Às vezes é uma só que faz, sempre a ministração, mas tem pessoas diferentes solando, né? Nesse cenário, se você tiver essa possibilidade, eu colocaria realmente todo mundo ali na frente, né? Com o ministro um pouco mais na frente. E se eu não tenho pontos, eu colocaria ali pelo menos 2 vias de retorno, tá? A voz é um elemento, galera, muito importante. É importante que todos os músicos estejam escutando as vozes, principalmente a voz, né, que é a voz líder, né, o vocal, lead vocal, né, que é o vocal principal, porque normalmente é dele que vem todos os comandos ali, volta, repete, né, próxima estrofe, enfim, por aí vai. Então eu colocaria ali. Quando não, cara, a gente vai fazer o que? Pode manter esse back mais atrás, tá? E aí a gente vai pegar uma caixa ali e colocar de frente para eles, tá? Isso é uma posição. Ah, José, eu não tenho essa possibilidade aqui eu preciso desse. Às vezes você, né, aqueles casos onde você tem aqui a liderança da igreja sentada aqui na frente. Então você não tem esse espaço disponível para os seus backs, tá? Então o que você pode fazer é escolher um instrumento harmônico, e aí não tem jeito, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? De acordo com a base harmônica que você tem, né? Você mover um desses elementos aqui da harmonia para o outro lado, ou seja, para esse lado aqui, ó. Aí pode ser, por exemplo, eu posso aí sim fazer aquela inversão com a guitarra. Posso pegar a guitarra, né, jogo o contrabaixo um pouquinho mais para cá, né, trago o amp da guitarra para cá. Ó, eu vou trabalhar com esse amplificador aqui, assim eu consigo, né, puxar esse teclado para cá e pegar esse back, trabalhar ele um pouco mais diagonal aqui, e aí com o retorno de chão, tá? Pela proximidade aqui, Josué, eu poderia colocar todo mundo. Olha, eu não faria isso. Tá? Por que eu não faria isso?
porque são necessidades muito específicas, né? Então, a menos que você não tenha como mesmo. Se você tem vias independentes, cara, tenta sempre trabalhar as vias independentes, por mais próximas às vezes que eles estejam. O que você pode fazer é compensar um pouco de um no outro e trabalhar de uma certa forma os dois um pouco mais baixo. Eu boto o teclado aqui, mais, né, na caixa do teclado, menos aqui, porque o teclado já deve estar bem alto aqui, não preciso colocar o teclado tão alto aqui, porque os backs meio que vão pegar, né, um pouco desse retorno, por mais que não esteja na direção, ainda mais se tiver uma parede aqui no fundo, sabe, pessoal? Vai bater, vai voltar, então assim, cuidado, né? Não vou chapar teclado aqui, mas posso botar um pouquinho para compensar essa perda por não estar virado para cá, da caixa do teclado, e vice-versa o vocal, tá bom? E aí eu de novo tenho aqui, ó, esse meio liberado. Perceba que eu poderia, por exemplo, ter feito uma configuração e manter esse back aqui, né? Manter esse back aqui. Mas aqui, ó, eu tenho duas razões pelas quais eu não fiz isso e não faria isso, tá, pessoal? Eu não faria isso por quê? Porque primeiro, né, eu tenho ali a bateria, que é um instrumento extremamente, assim, volumoso, tá? Não só de tamanho, mas como de volume e, enfim, esse lado tem de ser um lado com menos espaço, né? E com muito mais volume sonoro, né? Por conta da bateria. E como, né, os backs ali, eles, né, são uma voz perto da bateria, não tem como competir, eu prefiro botar ele trabalhar do lado oposto do palco, tá? Segundo, pelo contrabaixo, né? O grave, ele sempre, por ser uma onda mais longitudinal, né? Ele sempre vai ter uma duração maior, ainda mais se tiver uma acústica assim mais reflexiva. Então ele vai durar mais no ambiente, né? Ele vai reverberar mais. O grave tem essa característica. Então deixar, né, os microfones próximo ali ao contrabaixo, com certeza vai fazer com que vaze muito mais contrabaixo ali, principalmente se for um amp contrabaixo. Vai fazer com que rode mais. Uma dica importantíssima, galera, é a proporção, né, da dimensão desses amplificadores. Eu esqueci de falar isso na hora que a gente estava falando sobre eles, tá? Tenha amps, né, de acordo com o tamanho do seu espaço, né? Eu já cheguei em igrejas, cara, bem pequenas, né? Palcos assim extremamente pequenos, um palco que é todo, né, igual aquela situação do teatro que eu falei com vocês, né, todo confinado, ou seja, parede em cima, parede dos lados, parede no fundo, só a parte da frente, né, aberta, cara, com uma caixa de contrabaixo gigantesca. Isso é problemático, gente. Isso é muito problemático, porque assim, acaba se tornando, tudo bem, fisicamente falando, quanto maior o volume, mais resposta de frequência você vai ter, mas a gente precisa pensar também no coletivo. Então, assim, uma caixa muito grande, ela tá superdimensionada para aquele espaço, para aquela realidade. Não que em outra realidade você não possa usar, mas para aquela realidade de um palco pequeno, acaba sendo tão bom que vira um problema, muitas das vezes. Aí você vai ter que sempre trabalhar com ele no volume 1 e é um desperdício. Às vezes você investiu um dinheiro, compor um amp de contrabaixo que você não pode usar ele no total do seu potencial. Então tomem cuidado com isso, tá? Se forem adquirir, se já tem, enfim, já tem, paciência. Mas se vocês ainda forem adquirir, pense sempre isso, cara, na proporção do espaço, da dimensão que você tem. A menos que você tenha uma visão de, daqui a tantos anos a igreja vai sair daqui, vai para um lugar maior, enfim. É uma escolha que você precisa fazer com muita atenção e com muita sabedoria. Tanto vale para o contrabaixo, como vale para a guitarra também. E teste, pessoal. O que eu tenho aqui até para falar, para encerrar esse vídeo com vocês, é testar o máximo possível que vocês tiverem dessas configurações. E sempre vá conversando com a sua banda, conversando com seus músicos, conversando com os backs, os ministros, tá? Se você não trabalha com retorno de chão, se você tem a possibilidade de trabalhar com fone,
desde que seja algo de qualidade, porque não vai, galera, tirar também o retorno de chão da galera para botar num fone ruim, tá? Então a qualidade do fone, o sistema de fone bem feito, bem projetado, né? De preferência aí em estéreo, né? Se você tiver essa disponibilidade para a galera, vai ajudar muito nessa arrumação do seu palco, vai te dar mais liberdade para formatos diferentes, tá? Se for um palco menor, você vai ter menos interferência de um instrumento no outro, menos vazamento, menos volume no palco, menos interferência do palco com o seu PA. Então, projetos assim onde eu chego em igrejas muito pequenas, eu sempre tento levar essa ideia, o custo, né? O custo de uma caixa aqui, ó. Minimamente eu tenho 1, 2, 3, 4 caixas de retorno. Se não forem amplificados, eu preciso ter pelo menos aí 2 amplificadores, né, para poder atender essas caixas, mais os amps, né, de instrumento. Se você for às vezes pegar isso, um sistema de fone com bons fones de qualidade, tá? Fones com resposta mais plana possível e com simuladores de amp, às vezes no custo, né? Se você tá para fazer uma reformulação muito grande, o custo disso é bem mais barato do que você arcar com um amplificador, caixa acústica, e você vai ter uma sonoridade diferente, mas é sempre importante você fazer isso aí de acordo com os músicos, né? Tem que ser uma decisão coletiva e você como técnico, né? Atenção aí técnicos, você tem que estar capacitado, né? A entender todos esses pontos para conseguir expor, né? Para a igreja, para o pastor, para a liderança, para os músicos, os benefícios, né? De cada realidade, de cada ponto, levando em consideração a realidade atual que vocês têm, de como é o seu palco, qual o tamanho, qual é a formação da banda, qual é a formação, porque pensa, num palco pequeno como esse aqui, tá? Palco bem pequeno como esse aqui, você às vezes fica difícil você colocar, por exemplo, um metal, né, um trio de metais, fica porque você começa a amontoar os músicos, né? Você começa e aí uma coisa começa a interferir na outra, a quantidade de feedback, de retorno, de ruído, de vazamento, e aí você começa a não ter um som de qualidade na sua igreja, tá? Então fica aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? O vídeo aí desses possíveis formatos, essas arrumações, tá? Se você ficou até aqui, o vídeo acabou ficando meio extenso, mas eu quero te agradecer. Não esquece aí de curtir, né? Dar o seu like, as notificações aí. E se te ajudou esse vídeo, compartilha aí para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Então, valeu, galera. Grande abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.